Antes da largada, tensão. Entre os competidores mais experientes, ansiedade. Os que participavam pela primeira vez, expectativa. Essa parece que tem alguns diferenciais, algumas coisas novas que o Fausto colocou aí. Então eu espero uma prova um pouquinho mais complicada, até em função do clima, que choveu, né, de ontem para hoje. A expectativa é de ver muitas paisagens bonitas, praticar esporte, né, que é uma paixão, e companheirismo, né, aprender mais, cada vez mais esportes diferentes. Tinha também quem estava mais tranquilo. Mesmo sendo a primeira vez que Marcelo participa, para ele a prioridade não era vencer, mas pelo menos completar o percurso. A expectativa primeira é a prática do esporte, é uma coisa saudável. A segunda expectativa é cumprir o percurso. Não existe, por enquanto, a preocupação em vencer a prova, mesmo porque não temos experiência. Mas vamos tentar fazer o melhor possível, pode ter certeza. A primeira equipe a dar a largada na primeira etapa da segunda Copa Verão TV Gerais de Endurapé saiu exatamente às 8h30. O tempo nublado com a temperatura amena dava indícios de que pelo menos o calor não seria problema. Logo nos primeiros trechos, os participantes perceberam que poderia ser até divertido, mas não era brincadeira. O trajeto estava difícil. Longas subidas, pedras escorregadias, até trechos em que os competidores tiveram que passar dentro d'água. Sem falar nas descidas, que terminava sendo um alívio para muitos. No meio do percurso, os pontos de paradas, chamados de neutros, eram usados para as equipes acertarem o tempo e descansarem. O cansaço era tão evidente que fica difícil até para falar. Excelente, prova dura, mas boa. Como é que chamou a atenção? A dificuldade, o trecho está bem técnico, mas está muito bom. Ele está exigindo bastante fisicamente. A mulherada também suou a camisa e enfrentou obstáculos complicados. Tá bem puxado, viu? Como sempre, assim, muito bom. O percurso está muito bem feito, mas tá bem puxado. Qual foi o momento em que você teve mais dificuldade? Nas subidas. A lama tá bem escorregadia, então fica bem complicado na subida, né? Tem que ter bastante força para aguentar subir. Mas calma, gente. Ainda tem metade da prova pela frente. E claro que entre uma parada e outra, a hidratação era sempre importante. Os organizadores montaram pontos estratégicos para que todos pudessem se refrescar com a água. A maior dificuldade dessa prova, sem dúvida, é o percurso. Por causa da chuva da noite anterior, o caminho, tanto subida quanto descida, ficou totalmente escorregadio. Mas tudo isso é compensado quando nos deparamos com paisagens como esta, por exemplo, da Cachoeira. Um visual deslumbrante. Como nesse local os competidores tiveram uma parada de 5 minutos, deu tempo para dar uma refrescada. Georgia foi uma das que caiu dentro d'água. Vale muito a pena. Depois de um treinamento, né, de uma prova, aí a gente aproveita a cachoeira para refrescar um pouco. Não somente a cachoeira chamou a atenção. O verde da mata dava vida ao trajeto. Em cada curva, uma nova vista. As primeiras equipes a cruzar a chegada traziam no rosto muitas marcas do cansaço, misturado com a alegria de finalizar o percurso. Mas aqui não vence quem chega primeiro. O que vale na hora de somar os pontos é a regularidade do tempo de cada equipe. Para o organizador Fausto Silva, a prova atendeu às expectativas. Em primeiro lugar foi a interpretação da planilha e em segundo lugar realmente foi a dificuldade da prova, que foi uma prova bastante puxada. Ainda deu uma garoinha, deu uma chuvadinha, né, na noite anterior, para dificultar um pouquinho mais. Eu acho que são os dois pontos principais onde pegou um pouquinho mais. Para as próximas etapas do Enduro, a dica é treinar ainda mais. Eu recomendo que a pessoa faça um treinamento específico, faça principalmente a aeróbica, que exige bastante. E no mais é ter disposição para caminhar e vontade mesmo, porque é muito divertido, passa em lugares maravilhosos. Mesmo quem não foi bem na prova, mas tem certeza que curtiu o roteiro.